Sejam bem-vindos à série 7 Dígitos. Meu nome é Fernando Gêmeo. Meu nome é Daniel Crivelli. E somos os Gêmeos do Digital. Então é o seguinte, essa série o que é? 7 Dígitos fala. A gente fez um lançamento de 7 dígitos em 7 dias. Na verdade, foi um lançamento de múltiplos 7 dígitos. E a gente está aqui para contar como foi o bastidor desse lançamento de 7 dígitos. O que a gente fez, como que a gente buscou esse especialista. A gente vai mostrar tudo, exatamente tudo, sem filtro, do passo a passo, desde a busca do especialista até o último dia de venda do carrinho, como que a gente conquistou esse lançamento de 7 dígitos. Então sejam muito bem-vindos à série 7 dígitos e vamos nessa. Então a gente vai falar nessa série tudo sem filtro, sem papas na língua. A gente vai abrir todo o nosso lançamento para a gente mostrar para a galera o que realmente foi feito nesse lançamento para dar tão certo. Muita gente tem vergonha ou tem medo de mostrar o lançamento quando ele dá muito certo ou quando ele dá muito errado. E a nossa intenção aqui é mostrar tudo mesmo, sem filtro, sem esconder absolutamente nada. E eu queria começar com uma pergunta. Como é que a gente chegou no especialista 7D? Muita gente quer saber disso, porque todo mundo fala, olha, como que eu chego no meu especialista? Como que eu faço para saber que ele é um especialista de 7 dígitos, que ele é um especialista para mim? Vamos contar a história de como que a gente chegou nesse especialista de 7 dígitos. E eu acho que a gente tem que começar pela tragédia, né? Pela coisa ruim, né? Foi uma coisa ruim que levou a gente a esse especialista de 7 dígitos. O Fernando sempre fala para mim, né? Tipo, sempre depois de coisas ruins que acontecem na vida da gente, a gente... porque vai acontecer uma melhor depois, né? Como ele é mais otimista que eu, então eu costumo sempre acreditar nisso, né? Então foi através de uma tragédia que a gente conheceu uma tragédia não, né? Um negócio que não deu certo. Mas antes de contar isso, eu quero contextualizar um pouco. Agora, nesse ano de 2021, 2022, o mercado se profissionalizou muito, né? Então tá cada vez mais difícil você conseguir pessoas boas para ser lançadas. Então, o mercado está se amadurecendo, ele está se profissionalizando. Então, não tem mais espaço para as pessoas amadoras. Então, o que acontece? As pessoas estão cada vez mais exigentes, né? Não é simplesmente você chegar e falar para o seu vizinho, eu faço lançamento digital, ou eu sei fazer um negócio digital, eu sei fazer lançamentos, e você vai lá lançar o cara e vai dar certo. Não existe mais isso, né? Tem todo um processo de curadoria, né? Tem todo um processo de você buscar um especialista bom no mercado, e o especialista também já sabe que existem agências no mercado, que tem que ser profissional, se for lançar tudo de qualquer jeito não vai dar certo. Então, o mercado está se profissionalizando. Então, com isso, com esse amadurecimento, com certeza também as agências tiveram que se profissionalizar para conseguir esses bons especialistas. Então, o que aconteceu? Voltando para a tragédia, né? desse contextualizando. Voltando para a tragédia, a gente tinha um negócio com um especialista e ele simplesmente deu um pé na nossa bunda, né? Eu queria que você contasse mais ou menos como foi esse pé na bunda aí de você, quando foi, como foi. Conta para mim. Bom, tudo começou com a minha paixão, né? Eu adoro composição, assim, foi um especialista que eu fui atrás, a gente abordou o especialista e a gente queria lançar um especialista na área da música, que era a minha paixão, né? Eu olhava mais a paixão ali, claro que eu olhava também o potencial, mas eu olhava a paixão. E a gente olhou a paixão e fechou com esse especialista em janeiro de 2021, né? E como que foi essa abordagem desse especialista? Conta um pouco pra gente, mais detalhes dessa história. Na verdade, eu entrei no lançamento dele e ele tinha um bônus que falava assim, olha, deixa o seu telefone aqui, que eu vou entrar em contato com você e vou te dar uma mentoria de 30 minutos e entender a sua carreira, por que você não entra no meu produto. E aí eu entrei no lançamento dele como consumidor, aí ele me ligou e aí a gente conversou, trocar ideia, eu falei, olha fulano, gosto muito do seu trabalho, e aí eu dei um valor para ele. Eu comecei a falar do lançamento, o que ele podia melhorar, me apresentei como especialista digital, falei dos meus resultados e comecei a dar conteúdo de valor para ele, dar conteúdo, e ele gostou muito. Na verdade, era para ele ter me dado uma consultoria de composição e eu dei uma consultoria para ele de lançamentos. E ele ficou doido, né? E aí a gente manteve o contato, começou a conversar no WhatsApp, e eu lembro que eu estava no final do ano, era 31 ou 30 de dezembro, virada assim de 2020 para 2021, ele me ligou, Fernando, gostei de você, vamos fechar, vamos começar já 2021 com tudo. E aí foi quando a gente fechou com esse especialista em janeiro. E aí o que aconteceu? A gente fez 3 lançamentos com esses especialistas,
3 lançamentos muito bons, com ROI muito bom, faturando aí de 180, 150 mil por lançamento. Então, a gente fez um faturamento em 3 lançamentos de mais ou menos 500 mil reais. Então, a gente tinha um negócio muito rentável, né? Eu lembro que, na época, a gente fez uma conta, sobrava para cada um por mês, 20 mil por mês, fazendo esse lançamento, tendo esse negócio. Que negócio hoje tem 20 mil por mês? Para você ganhar, quanto você precisa investir, né? Num negócio de 20 mil por mês. E eu fiz essa conta e falei, olha, fulano, tá dando resultado, por que você quer sair? Por que você quer fazer essa parada, né? E aí ele falou simplesmente que ele queria tomar conta da estratégia, ele queria fazer o lançamento, ele queria tomar as rédeas do negócio, que ele se sentia preso, que ele se sentia um especialista frustrado por não participar tanto da estratégia das coisas que a gente tomava conta. Então, ele simplesmente falou, vou cair fora. A gente falou, então paga a multa. A gente tinha uma multa no contrato, ele topou pagar a multa e a gente acabou ficando sem esse negócio de 20 mil reais por mês. E aí foi quando a gente ficou muito chateado, né? Eu acho que até você baqueou mais que eu, assim, né? Ficou bem baqueado, você estava até no evento, né? Sim. E aí, quando eu falei, Daniel, tem males que vêm para o bem. É uma frase bem idiota, mas ela faz total sentido. Depois da chuva vem o sol. Então, assim, tá acontecendo essa coisa pra gente. A gente perdeu um negócio de 20 mil reais, mas vai vir um negócio muito melhor. Foi quando a gente sentiu a necessidade de buscar outro especialista, né? Sim. Então, depois de ter feito mais de 30 lançamentos, né? Trabalhado com vários especialistas, a gente sentiu essa necessidade de criar conteúdo. Por que criar conteúdo? Porque você faz ali todo o trabalho do bastidor, você tem resultado, mas ninguém sabe do seu resultado, ninguém vê resultado. É como que eu costumo dizer, né? Na Copa de 94, todo mundo fala que o Romário foi o principal jogador da Copa. Ele que fazia os gols, ele e o Bebeto que faziam os gols, aparecia, ele foi o melhor jogador do mundo. Só que ninguém olhava lá para trás na defesa, que era o Dunga. O Dunga que organizava todo o jogo, ele que comandava a defesa, ele que dava bronca no Romário quando o Romário não voltava para marcar. Então, assim, a gente era como se fosse o Dunga. Então, a gente fazia todo o background ali, todo o bastidor, mas a gente não aparecia para o público. Então, o que as pessoas dão mais valor é no Romário. Então, o que a gente falou? Vamos ser o Romário, vamos partir para o ataque, vamos começar a fazer conteúdo. E foi aí que a gente decidiu criar o podcast dos Gêmeos. Então, a gente começou a criar conteúdo para o quê? Para as pessoas darem valor ao nosso trabalho, para a gente começar a ter uma autoridade, se posicionar no mercado como estrategista, como uma pessoa que entende do assunto, né? E foi aí que surgiu, de um podcast desses, que surgiu a indicação da especialista. A gente estava fazendo um podcast com uma especialista no nicho de Excel, e ela simplesmente falou, eu tenho uma especialista aqui, só que ela não é brasileira. Ela é da América do Sul. E ela está sem lançador. Ela nunca fez um lançamento antes. Vocês não querem conversar com ela? E aí, o que a gente fez? A gente marcou uma reunião para conversar e para conhecer. Mas antes disso, né? O que você queria falar? O que acontece? A gente sentiu essa necessidade de criar conteúdo, de criar autoridade, porque a gente já tinha resultado no digital. Só que quando a gente ia abordar os especialistas, a gente tomava a porta na cara. Então, tipo assim, mandava um direct pro especialista, acompanhava... E o especialista cagava pra gente. E aí, especialista até menor do que a gente queria. Então, assim, a gente estava com resultado grande, a gente tinha resultados expressivos, já faturava mais de 2 milhões por ano com o lançamento e tomava portada na cara de especialista meia boca. Então, a gente falou, chega, a gente vai tomar uma atitude. E a atitude foi, vamos criar conteúdo para criar autoridade, para mostrar nossos resultados, para mostrar o que a gente sabe fazer. Então, foi daí em diante que o jogo começou a virar. Por isso a importância de criar conteúdo, né? Se posicionar no mercado. A gente ensinava as pessoas a fazerem isso e nós mesmos não fazíamos isso, né? Então, a partir daquele momento, a gente começou a criar conteúdo e está até hoje criando conteúdo. Então, depois que a gente começou a criar conteúdo, veio a ser especialista. Então, quando a gente se movimentou ali no mercado, foi para frente, a gente já estava na pequena área para fazer o gol, né? E aí só veio a bola rolando pra gente. E aí a gente marcou a reunião com a especialista, conversamos, gostamos muito dela e foi aí que a gente fechou a parceria, né? Então, quando você falou um negócio legal, de movimento. Todo mundo espera um movimento na vida, espera um movimento no lançamento, espera um movimento que aconteça, mas vem de dentro para fora. Você tem que se movimentar, você tem que tomar atitude, fazer. Você se movimentando, fazendo coisas, vão aparecer as oportunidades. E foi o que a gente fez. A gente se movimentou, a gente não ia monetizar em nada o podcast, a gente só estava gastando, mas era um movimento muito estratégico e muito bom
para aparecer especialistas. E foi o que aconteceu. Depois que a gente começou a criar esse movimento, esse podcast, começou a aparecer indicações dos nossos amigos, os nossos amigos falando, os nossos amigos que lançavam, os que não lançavam. Esse movimento gerou uma coisa muito boa para a gente e a gente restou escolher o especialista ou não. Aí, voltando ali para aquela história da Karen, né? A Karen, que era especialista de Excel, chegou e falou, tem uma amiga minha que ela fala de Excel, é uma boa especialista, ela não tem tanta audiência, mas analisa aí. E aí ela me mandou as redes sociais dela, né? E aí a gente estava negociando com alguns especialistas e eu mandei a rede social dessa especialista de Excel para você analisar. Você lembra o que você falou para mim, olhando nas redes? Não lembro o que eu falei para você. O que eu falei para você? Essa é uma falha que acontece muito com muito especialista que já está lançando, que já tem um pouco de resultado. Ele olha as redes social da pessoa, né? Ou, na época você olhou o Instagram e falou, olha, eu não achei tão grande, né? Eu achei pequeno, porque ela tinha poucos seguidores, né? Ela tinha, acho que 15 mil, 18 mil seguidores no Instagram. Então, era um número muito pouco. A gente já tinha lançado especialistas de 250 mil seguidores. Então, se você for ver, 20 vezes maiores, 30 vezes maior que ela. E aí, a gente fala, se eu lancei uma especialista de 250 mil seguidores ali, falando da especialidade dela, por que eu vou lançar uma pessoa de 18 mil, que não tinha quase curtida nenhuma ali? Era pouco o engajamento, era pouco o comentário, né? Então ficou isso aí na nossa cabeça, né? Só que a gente tinha um outro lado. A gente olhou o YouTube dela, e o YouTube dela ela tinha bastante o quê? Consistência. Ela postava 2 vídeos por semana, 2 conteúdos muito bons no YouTube por semana. Fazia um ano. Fazia 1 ano. Então ela tinha consistência de 1 ano postando vídeos e conteúdos bons, técnicos no Excel, né? E aí a gente abriu o YouTube dela e começou a ver os conteúdos dela, o jeito que ela comunicava. Aí acendeu uma luzinha. Eu acho que ela é uma boa comunicadora. Ela fala bem, ela se conecta com o público. Eu gostei dela, gostei do jeito que ela ensina, do jeito que ela fala. Vamos marcar reunião com ela. Então a gente deu espaço para marcar reunião com ela por conta do YouTube dela, da consistência de 1 ano e por conta dela ser uma boa comunicadora. São as 2 coisas que eu acho que chamou a atenção dessa especialista para a gente aceitar a marcar a reunião. Sim. E eu queria falar também com vocês que a gente, quando pega um projeto, a gente não pega um projeto pensando no faturamento do lançamento, do próximo lançamento, né? A gente pega um projeto pensando que ele tem futuro, né? Porque eu acho perca de tempo ficar lançando vários especialistas e sabe, acabando só pensando no lucro do lançamento. Então, o que a gente pensa? Em construir um projeto para ser uma das maiores potências aí do nosso mercado. Então, eu via potencial naquele nicho, porque eu estudei o mercado e vi que tinha poucas pessoas fazendo certo. Então, eu falei, a gente pode ser a maior escola de negócios da América Latina. Por que não? Tanto é que, não sei se você lembra, quando eu falei isso para a nossa especialista, ela deu risada, ela falou, não, que não, maior de América Latina, não, é muito, não. E eu falei para ela, não, a gente pode ser o maior da América Latina. Então, essa visão de longo prazo que eu acho legal que a gente tem que ter na hora de escolher o especialista. E a gente teve essa visão quando eu escolheu ela. Como dizia o Warren Buffett, né? Um fazendeiro, ele não compra uma fazenda pensando que se vai chover amanhã ou se vai chover o ano que vem. Ele pensa comprando a fazenda pensando que vai chover nos próximos 30 anos. Né? Então, é assim que se escolhe um especialista, pensando nos próximos 30 anos. Eu sei que é difícil pensar nisso, é fácil falar, difícil fazer, mas o mindset precisa ser esse. Para a pessoa entender que escolher o especialista não é fácil. O plano de curadoria é como se fosse 50% do negócio hoje em dia, a curadoria. E o pessoal foi se ligar nisso, sei lá, em 2021 que começou a rolar isso, essa dor do mercado, de você ter uma curadoria melhor. Porque todo mundo achava que podia lançar todo mundo. A minha própria mentora, Ellen Salomão, ela falava isso. Eu achava que eu podia lançar qualquer nicho, qualquer pessoa, mas não é assim. Tem uma coisa especial, né, em um especialista bom. E é essa curadoria que você tem que fazer, esse feeling, né? É como se você fosse num clube de futebol. Como que eles fazem a peneira, né?
tem um monte de jogador que parece bom ali, mas o cara precisa ser bom mentalmente, o cara precisa se comportar, ele precisa ser bom taticamente, tecnicamente, né? Ele precisa ser veloz, ele precisa ter um físico bom. Então, uma série de fatores que você precisa olhar no especialista para você escolher ele para ter a visão de longo prazo. Então, é mais ou menos assim que a gente escolhe os nossos especialistas, pensando no longo prazo, né? E a gente tem até um método para isso. O nosso método chama MERDA, que é método... Primeira coisa que a gente olha no especialista é se ele tem um método. Então, você vai lá, se ele tem um curso e ele não tem um método interessante, uma narrativa interessante para esse método, a gente já fica meio assim, não sei, sabe? Não sei se vale a pena. A segunda coisa que a gente escolhe é a escala, se o nicho tem escala. Então, se é um nicho muito pequeno, sei lá, como fazer arquitetura de baias para cavalo. Cara, é um nicho pequenininho. Tem bastante cavalo no Brasil, tem bastante pessoas construindo essas coisas, mas ele acaba muito rápido. É um nicho específico ali, né? Então, a gente busca nichos que tenham escala. Quais são esses nichos que têm escala? Aqueles nichos maiores, né? Os macronichos. Finanças, que mais? Negócios, como coisas de ganhar dinheiro, coisas de saúde, emagrecimento, por exemplo, é um macronicho, né? A gente costuma dizer que o que é um macronicho, né? O macronicho é aquele nicho que você vai no estádio, você chega lá no estádio do São Paulo e pergunta, tá lotado o Morumbi, né? 100 mil pessoas. Você pega o megafone e pergunta, quem quer ganhar dinheiro? Aí todo mundo vai levantar a mão. Então, esse é um macronicho, né? Quem quer saber falar inglês, por exemplo? Todo mundo vai levantar a mão e vai querer saber falar inglês, né? Então, esses são os macronichos que a gente procura, que é a segunda coisa do método MERDA, né? Que é o método de escala. Então, já foi o M, que é o método. A segunda coisa é a escala. O R, qual que é o R? É o relacionamento. A gente busca saber se o especialista tem um bom relacionamento com a audiência, se o especialista tem um relacionamento bom com o lançador, com o estrategista, com as outras pessoas da equipe também, se ela é uma boa comunicadora, se ela sabe se comunicar tanto com a audiência quanto com a gente. Então, a gente olha esse relacionamento, como ela se relaciona com as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Então, essa é a terceira coisa que a gente olha. E o D, o que é o D? É a dedicação. Então, se a pessoa chega... Eu vou contar uma historinha rapidinho também, fugindo aqui. Uma vez um rapaz me chamou num mastermind e perguntou, cara, você sabe lançar na América Latina. Por que você não lança o meu produto na América Latina? Eu tenho toda uma equipe aqui lançando no Brasil, mas eu quero um braço meu na América Latina. Por que você não lança esse braço meu na América Latina? Eu já tenho audiência, já tenho método, já tenho um monte de coisa. E aí eu falei, cara, não faz sentido o que você falou. Porque você está querendo me colocar como um serviço terceirizado seu, um braço. Então, a sua dedicação vai ser metade no Brasil, sei lá, 80% no Brasil, que é o que você já tem o seu rendimento, e 20% na América Latina. Por que eu vou entrar num projeto que a dedicação do cara vai ser 20% e a minha vai ser 100%? Então, a dedicação é assim que a gente analisa. Nunca o projeto tem que ser, sabe, uma coisinha, um projetinho ali, uma prestação de serviço, um bracinho do projeto da pessoa. Não, tem que ser 100%. A pessoa tem que se dedicar 100% ao projeto do digital. O digital não aceita mais ter uma perninha ali. Você tem que ou você está dentro ou você está fora. Né? Agora, você ter o digital presencial, ok, beleza, mas você tem que se dedicar 100%. E a última coisa é a pessoa ter audiência. Então, se a pessoa só tem 1000 seguidores ali, não é uma autoridade também, né? Não tem audiência no offline também, nunca fez palestras, né? A gente olha muito se tem audiência, porque o nosso momento é de escala, né? É um momento de ver pessoas que têm audiência. A gente não lança mais pessoas que não têm audiência. Nada contra, mas cada um tem o seu momento. E o nosso momento é de lançar pessoas com audiência, né? Muito legal esse método. É o método MERDA. MERDA. Então, método, a gente olha... Escala, relacionamento, dedicação e audiência. E audiência. São essas 5 coisas que a gente olha para encontrar um especialista. Então, você falou uma palavra-chave muito importante, que é a palavra escola. Né? Quando você pensa em lançamento, eu já não penso mais em lançamento, eu penso em criar escolas. A escola do Excel, para ensinar Excel, a escola de inglês, para ensinar línguas, a escola do lettering. Todos esses produtos, eu fico pensando, dá para abrir uma escola? Tem demanda? Tem cliente para essa escola? Então,
criar uma escola. Então, você faz lançamentos para vir novos alunos, mas você mantém a escola ali durante o ano, com uma mensalidade para a pessoa continuar aprendendo, continuar monetizando. Então, a palavra-chave é escola. Dá para montar uma escola? Isso já filtra, né? Você não vai fazer lançamento de que não dá para criar uma escola. Então, eu acho que a palavra, quando você falou escola, você montar uma escola com especialista, já filtra. Porque se o especialista simplesmente falar, quero ganhar dinheiro com curso, e vou lançar simplesmente, você já filtra e fala, não quero. Eu quero criar uma escola para 10 anos aí, para ter alunos online durante 10 anos. Então, foi muito importante essa palavra, acho que foi uma palavra-chave, a palavra escola. Então, e a gente, para começar, né, a gente está falando, essa série 7D, 7 dígitos, ela tem 10 episódios. Elas vão ter, na verdade, elas vão ter 12 episódios. Então, qual que é o primeiro episódio que a gente está falando aqui? É a busca do especialista. Como a gente conseguiu esse especialista, né, para fazer os múltiplos 7 dígitos? Qual foi o caminho? Como foi a abordagem? Como que foi a negociação? Como foi o contrato? Então, a gente está falando sobre a busca do especialista agora nesse primeiro episódio. E eu acho que é uma das maiores dores do mercado, né? Foi uma dor nossa e a gente tinha muito resultado. Eu fico imaginando, para quem não tem resultado, para quem está começando, para quem lançou poucas vezes, imagine a dor dessa pessoa, desse lançador, desse estrategista digital que está começando. Então, a gente pode aprofundar muito bem o assunto. Então, a principal estratégia do começo, que virou o jogo para nós, nesse caso, foi a criação de conteúdo, foi a criação desse podcast. A gente criou um podcast para ter um conteúdo de valor, falar o que a gente sabia, falar o que a gente estava fazendo para atrair novos especialistas, para atrair novas pessoas. Então, foi a primeira coisa que a gente falou. E as pessoas me perguntam muito, mas, Daniel, a especialista tinha 20 mil seguidores, 15 mil seguidores, acho que 20 mil seguidores no Instagram. Você olha, quanto maior os seguidores da pessoa, melhor. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro que você não pode olhar só no Instagram, né? A gente tem que olhar no Instagram e no YouTube. Essa pessoa já tinha cerca de 180 mil seguidores inscritos no canal do YouTube, e tinha cerca de 20 mil no Instagram. Não é uma pessoa grande. Só que quando você tem 180 mil seguidores no YouTube, o conteúdo do YouTube ele é muito mais denso. Ele é muito mais valorizado. O seguidor do Instagram ele é muito do entretenimento. Às vezes a pessoa está ali só para acompanhar a outra pessoa. Ela não está interessada no produto. Quando a pessoa segue uma pessoa no YouTube, é muito mais forte, ela tem muito mais potência. Porque esse seguidor ele vale mais que o do Instagram. Isso na minha opinião, tá, gente? Porque quando ele procura no YouTube alguma coisa para ele aprender, sei lá, como fazer um podcast, por exemplo, o cara vai no YouTube, ele não vai procurar no Instagram. Como cozinhar bem, ele vai no YouTube. Como aprender Excel, ele vai no YouTube. Como aprender inglês, ele vai no YouTube. Então, a gente analisou o especialista pelo tamanho do YouTube, que tinha um número de seguidores ali legal. Só que é importante frisar, não é só o número de seguidores que importa. Depende muito do nicho, depende muito da qualidade desses seguidores, depende muito como esses seguidores são engajados, se esses seguidores são antigos, se é uma conta muito antiga e esse criador de conteúdo não cria mais conteúdo, se esse criador de conteúdo cria conteúdo para entretenimento ou se ele é um verdadeiro professor, né? Se ele tem um método, né? Então, tudo isso é bom avaliar na hora de você escolher um especialista pelo número de seguidores, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Whindersson Nunes, ele fez um curso, se vocês não sabem. Eles investiram milhões para fazer o curso do Whindersson Nunes. E ele tinha mais de 40 milhões de seguidores. E o curso deu prejuízo, não faturou nem 1 milhão, faturou menos do que esse nosso. Então, cuidado na hora de você só olhar seguidores para buscar um especialista, um parceiro para fazer um negócio digital. Ele precisa ter muito mais bagagem do que seguidores. Então, você tem que olhar outros fatores aí para olhar seguidores. Então, seguidor não só importa. É como eu falo para você, né, Fernando? É igual escolher uma pessoa para você se relacionar, para você casar, um parceiro. Se você escolhe o parceiro só pela beleza, uma hora ou outra o casamento vai ser furado, né? É muito arriscado você escolher o parceiro só pela beleza. Porque, às vezes, ele não tem os mesmos valores que você, ele não tem os mesmos objetivos. Então, dá para fazer um comparativo isso. Você escolher um especialista só pelo número de seguidores é igual você escolher uma pessoa para casar só pela beleza. Você pode se frustrar lá na frente e não dá tão certo. A chance de dar errado é muito grande. E o exemplo que você usou do Whindersson Nunes é o extremo, né?
Cara, é o cara que mais tem audiência no Brasil, no YouTube, o maior canal do YouTube do Brasil, e não deu certo. Então, é o maior exemplo. O Whindersson Nunes, hoje, foi o maior exemplo que número de seguidores, número de inscritos, não paga a conta. Né? Não paga a conta, você tem que analisar outros fatores. No caso, usar o método merda, que a gente falou nos outros episódios. É isso aí. E qual que é o melhor nicho, né? Todo mundo pergunta, nossa, mas qual que é o nicho, né, da carreira que vocês escolheram para fazer os 7 dígitos? Na verdade, a gente, quando eu estava procurando especialista, a gente não estava procurando por nicho. Ah, eu quero tal nicho, eu quero aquele nicho ou aquele outro nicho. Não, a gente procura macro nichos. E qual que era a nossa ideia de procurar esses macro nichos, né? Que fosse um nicho que ele não fosse tão difícil de vender. Por quê? Por que eu explico isso, né? O que é um nicho difícil de vender? Você não precisa convencer a pessoa de que ela precisa de um curso de inglês. A pessoa já sabe que ela precisa falar inglês. Eu não preciso vender o inglês, né? Ou um curso de negócios, de carreira e negócio. A pessoa sabe que ela precisa fazer um curso de carreira para subir, né? Para você ser valorizado, né? A pessoa sabe disso, eu não preciso vender aquilo, né? Então, esses são os nichos que a gente procura. Que o conteúdo por si só, ele já se venda. O esforço que você vai fazer com a copy não vai ser tão grande, né? Você não precisa convencer a pessoa que ela precisa do curso de inglês. Você precisa convencer a pessoa que o nosso método é o melhor para ela. Então, você precisa convencer a pessoa só por uma mão, por uma via, né? Não convencer a pessoa de tudo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você vai vender um nicho de, sei lá, fala um nicho aí difícil de vender. Um nicho fácil de vender você quer um fácil ou difícil? Um difícil vamos lá, difícil, ixi, é complicado, hein? Difícil, um nicho de aquarela. Um nicho de aquarela, por exemplo. A pessoa, ela tá ali na internet procurando uma diversão. Primeiro você precisa convencer ela de que ela precisa de um curso de aquarela para se distrair, para ter um hobby, para ter um dinheirinho extra. Você precisa convencer a pessoa que a aquarela é mais legal que o lettering, por exemplo. Você precisa convencer que a aquarela é mais legal do que jogar bola com seus amigos. Você precisa convencer que a aquarela é mais legal do que Netflix. Então, você precisa convencer a pessoa, né? Ela não tá ali já achando que ela precisa de um curso de aquarela. Não, ela está ali procurando diversão na internet. Então, a aquarela não é um nicho tão legal quanto o inglês, o Excel, o nicho de ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? E você tem 3 tipos de cliente. O cliente que você não precisa convencer que ele já gosta do produto. Então, ele já gosta do produto. Tem o outro cliente que não tem consciência do produto, não sabe o que é o produto. Mas está procurando. Mas está procurando o produto. E tem o cliente que não está procurando e nem tem consciência. É nesse terceiro nível que a gente precisa convencer a pessoa. Ele não está procurando, ele não precisa do que a gente está oferecendo. Então, aí fica mais difícil vender. Se for um inglês, ele pode não estar procurando, mas com certeza ele sabe que ele precisa de inglês. Exato, isso é muito legal. Então, como vocês perguntam para a gente, como que vocês escolheram um nicho para 7 dígitos? A gente escolhe nichos que tenham escala, macro nichos, que sejam nichos que não precisam tanto de copy para vender. São nichos que eles se vendem. Ele não precisa de tanto esforço. Aí assim, é óbvio, é muito fácil falar agora, né, depois que aconteceu. Mas quando a gente estava procurando, a gente, óbvio que olhava para essas coisas, mas olhava assim, o especialista tem potencial ou não, né? Porque você olhar para Excel, você fala, não é um macro nicho, nossa, todo mundo precisa de Excel. Não, é um nicho legal, bastante gente precisa de Excel, mas não é aquele nicho gigantesco, né? Muita gente fala, Excel, não aprendi até agora, não vou aprender mais. Enfim, a gente apostou muito mais na especialista, na comunicação dela, no que ela tinha para oferecer, do que do nicho em si. Então, a gente tem os filtros, mas a gente resolveu arriscar na especialista. A gente falou, não, vamos arriscar nela. Tanto que a gente não estava procurando no mercado latino, né? A gente estava procurando no mercado brasileiro, lançar alguém do Brasil. De repente, surgiu um desafio e falar, será que a gente é capaz de lançar no mercado latino? Vamos arriscar. É um projeto novo, pode ser um projeto que pode dar muito certo. Então, foi essa coisa que atraiu a gente, que a gente decidiu lançar essa especialista de Excel na América Latina.
E as pessoas perguntam, né? Nossa, mas como você escolheu, né? Como você fez a curadoria dessa especialista? Tem várias coisas que a gente olhou. Várias. Muitas coisas. Uma das coisas que a gente olha, sem ser audiência, né? São os comentários que tem nas redes. Então, os comentários que tinham no YouTube eram sensacionais. As pessoas agradeciam pelo conteúdo que estava sendo, assim, passado ali. Era um conteúdo de valor. Então, tinha engajamento, tinha comentário das pessoas agradecendo. Nossa, obrigado por você fazer isso, disponibilizar o seu conhecimento para a gente. Então, se fosse fazer um checklist, eu vou fazer aqui rapidinho com vocês. Do que a gente analisou, né, nessa especialista para a gente escolher ela. Primeiro, comentários nas redes sociais. Segundo, a quantidade de conteúdo postado, né? A quantidade e a qualidade do conteúdo. Tinha muito conteúdo durante um ano que ela postou, consistência do conteúdo, né? E era um conteúdo muito bom. Não era aquele conteúdo que a gente fala jornal nacional, né? Era um conteúdo que ninguém estava fazendo. Conteúdo específico, técnico, muito bom, sabe? Que ninguém estava fazendo. Porque tem muita gente boa no mercado, mas quase ninguém produz conteúdo, porque é difícil você produzir conteúdo com qualidade e com consistência. E isso atraiu a gente, porque quando você olha um especialista que já cria conteúdo de consistência e conteúdo de valor, você não vai ficar pedindo, implorando pro cara, pelo amor de Deus, sai do seu negócio físico e vai criar conteúdo, porque é o que mais acontece. A pessoa atende, por exemplo, num consultório, uma fonoaudióloga. Uma vez a gente lançou uma fonoaudióloga. O que acontece? Ela era super boa, ela era especialista, ela tinha uma audiência, mas ela não criava conteúdo, né? Ela mais atendia no consultório dela. Então, poxa, pra você lançar uma pessoa dessa, você tem que... A gente tinha que ir na casa dela, colocar um filmmaker ali para filmar, apertar o play e filmar e depois editar tudo. Então, ela não criava conteúdo com consistência. Era muito mais difícil romper essa barreira de criar conteúdo todo dia. Então, se a pessoa já cria conteúdo, isso facilita muito a vida do lançador, né? E criar conteúdo nesse sentido, de criar e postar, ter essa autonomia. Eu acho que a palavra é ter autonomia ao criar o conteúdo. E gostar de criar o conteúdo, né? A pessoa precisa gostar de criar o conteúdo. Você não precisa convencer a pessoa. Então, E quando ela cria conteúdo durante um ano, ela posta 2 vídeos no YouTube por semana durante um ano, ela gosta de criar conteúdo e ela tem autonomia para criar o conteúdo. Isso foi muito atrativo para a gente e tem que ficar de olho. Sim, e depois que a gente olha os comentários nas redes sociais, a qualidade desses comentários, a quantidade de conteúdo, se a pessoa gosta de fazer o conteúdo, a gente olha depois o que? O método. A gente fez entrevistas com alunos dela para saber a qualidade do depoimento, a qualidade do curso dela, se realmente o curso dela transformava as pessoas. Então, toda vez que a gente pega um especialista novo, a gente gosta de olhar os depoimentos que estão gravados e fazer uma entrevista ou outra para a gente conhecer os alunos e saber realmente a transformação dos alunos, né? Porque, às vezes, isso pode enganar também, né? A gente costuma dizer que tem muito aquele conteúdo elogio, né? Nossa, a pessoa é muito boa, eu adoro ela, eu queria ser amigo dela, mas não tem resultado. Então, olhar os depoimentos e saber se tem resultado através do método é muito importante também. A terceira coisa do nosso checklist para analisar o especialista quando a gente conversa e ter mais ferramentas para fazer essa decisão de curadoria na hora de buscar o especialista. A quarta coisa que a gente olha também é o tempo de experiência. Então, a pessoa não começou a fazer aquilo ontem. Ela tem 8 anos, 10 anos, 15 anos de experiência na área. Então, isso já deixa a gente mais seguro para saber que a pessoa não vai fazer aquilo ali, cair fora, ou fazer só por fazer, né? Ela já tem experiência na área. Só falta aquele empurrãozinho ali do digital. A sexta coisa que a gente olha é qual o propósito dessa pessoa. Então, tipo, por que a pessoa está fazendo aquilo, sabe? É só para... vamos fazer um lançamento aí, tirar um dinheirinho e sair fora. Não, qual que é o propósito dela? Ela realmente quer transformar as pessoas, ela quer, sabe, levar a mensagem dela para mais pessoas, ela quer criar conteúdo, ela quer entrar de cabeça. Qual o propósito dela? Isso é muito importante saber, né? Porque às vezes a pessoa só está ali para experimentar. Inclusive, a gente deu uma consultoria esses dias para uma pessoa que a falha da especialista dela foi essa. Ela viu que o marido dela estava lançando, ela viu que o tio dela estava lançando, as amigas dela estavam tudo lançando produto na internet, e ela queria lançar também. E aí ela pegou alguma coisa que ela achava que ela sabia bem e foi lançar. E o resultado foi que ela se decepcionou, porque ela não gosta daquilo que ela está fazendo. Ela está fazendo aquilo só porque os outros estão fazendo. Ela não tem um propósito de gerar mudança na vida das pessoas. Ela está passando um conhecimento raso ali
que ela sabe mais ou menos e isso as pessoas percebem. Isso não vai dar certo a longo prazo, sabe? Ela pode fazer 1 ano, ali 2 e depois vai acabar. E não é isso que a gente procura na hora de fazer um negócio digital, né? E a última coisa que a gente procura nessa pessoa é como ela é vista no mercado. Ela é respeitada no mercado dela, no nicho dela, né? Então, a gente procura saber como a pessoa é vista no mercado, se ela tem uma boa reputação, isso importa muito pra gente, né? Isso é muito legal. Então, você vê quanta coisa a gente olha na hora de busca de um especialista, é muita coisa que a gente olha, né? Então, tem que ser bem criterioso, porque isso é metade do negócio, é você saber escolher a pessoa com que você vai se relacionar, trabalhar ali durante anos na sua carreira do marketing digital. E isso não é garantia de sucesso, tá, gente? Exato. É muito importante frisar. Tá bom, você escolheu o especialista, seguiu todo o método merda, olhou todas essas características que você falou, mas não é garantia de que o negócio vai funcionar, de que o negócio vai estar certo. Tem N variáveis que pode dar errado. Uma das coisas é a expectativa, né? A gente tem uma expectativa, o especialista tem outro, né? Alinhamento de expectativa. Pô, ganhamos 1 milhão, vamos parar, vamos continuar? Queremos mais dinheiro, queremos transformar mais pessoas? Não, tô de boa, vou pra praia, surfar. Então, alinhar a expectativa com o especialista desde o início pode fazer a diferença para uma parceria de longo prazo, né? E muita gente me perguntou também, né? Qual que é a diferença de um especialista de 5 dígitos para um de 7 dígitos? Tem muita coisa, né? Mas uma das coisas que a gente acha que tem de diferença é o tanto de valor que essa pessoa já gerou para as pessoas de graça. Então, uma diferença de um especialista de 5 dígitos para um de 7 dígitos é o tanto de valor que essa pessoa gera para a audiência dela. Isso não é tão fácil de medir, sabe? Porque às vezes a pessoa criou muito conteúdo, mas o conteúdo é raso, não é bom, as pessoas não gostam tanto, não tem tanta audiência. Então, tudo que a pessoa constrói gerando valor para a audiência dela, é aí que vai dar os 7 dígitos. Claro, tem investimento, volume de investimento, tem mercado, como que está o mercado, o lead está muito caro, o lead está muito barato, né? Como que é o produto já tem muito daquele produto no mercado ou não, é um produto novo. Então, tem uma série de coisas que a gente olha a diferença de um lançamento de um especialista de 5 dígitos para um de 7 dígitos. E essas são uma das coisas que a gente olha, né? Vamos avançar um pouco aí. Aí, beleza. A gente fez a primeira reunião com esse especialista que a gente fez esse lançamento de 7 dígitos, né? E qual que é a primeira reunião? É alinhamento de expectativa. É você conversar ali e entender o que a pessoa está precisando. Em que fase que ela está. Ela já lançou? Ela não lançou? Se ela já lançou, qual o resultado que ela teve? Qual a dificuldade que ela está querendo, que ela está enfrentando? Porque se ela está conversando com a gente, que é um estrategista digital, é um lançador, ela está precisando resolver algum problema. Ela não está plenamente satisfeita. Porque se ela estivesse lançando, estivesse ganhando dinheiro, estivesse transformando as pessoas e o negócio estivesse rodando, ela não ia procurar a gente. Então, ela tinha um problema para resolver. E aí que a gente liga o alerta. Pô, o que ela precisa resolver? Ela quer ganhar dinheiro? Ela está focando mais nos alunos? Então, nessa primeira conversa, é sentir ali o especialista. O que ele está querendo? Ele tá querendo dinheiro? Ele está querendo transformar o aluno? Qual que é a postura dele? O que ele fala, né? Então, a gente sentiu uma postura muito legal de querer ensinar, de querer escalar, de querer transformar mais pessoas. Isso foi muito atrativo pra gente, né? Porque tem pessoa que chega na entrevista e fala, vamos faturar, vamos arrancar dinheiro aí, vamos faturar os 6 e 7, vamos lançar um cursinho aí. Pô, você já vê pelas palavras da pessoa. Vamos fazer um braço da minha empresa, né? Como você falou anteriormente. Cara, o cara fala pra mim numa primeira conversa, o especialista chegar e falar assim, vamos fazer um braço aqui, lançar um curso assim. Ele só tá querendo que eu preste serviço pra ele. Então, ele tá totalmente descartado, né? Um braço. Porra, um braço? Eu vou me dedicar 100% e eu vou ser um braço do cara? Cara, pra mim, esse cara já tá descartado. Ou aquele cara, não, vamos lançar um cursinho aí, enganar meia dúzia de tonto aí e faturar. Não. Então, nessa primeira conversa é isso. É sentir do especialista o que ele está querendo, qual o problema que ele está tendo para você conseguir resolver e qual que é a intenção dele nos próximos anos, né? E fazer essa pergunta para ele, né? Qual que é a sua intenção com o seu curso? O que você está esperando há 1, 2 anos? Como é que você se vê? Então, essa pergunta já filtra bem o que o especialista quer.
Sim. E vamos aproveitar para vocês que estão gostando dessa série 7 dígitos, para já deixar um like, se inscrever no canal do YouTube. Isso ajuda muita gente a continuar fazendo esse conteúdo, que é muito importante a gente continuar crescendo, saber se vocês estão gostando do conteúdo. Então já clica no sininho, já ativa o sininho, já curte o canal aí. E acompanha os bastidores, que a gente aqui fala a verdade mesmo. Aqui a gente fala tudo o que acontece sem filtro. É isso aí. Então, eu acho que para a busca do especialista, esse foi o primeiro episódio, né? Se você quer deixar um comentário, deixa um comentário aqui, alguma pergunta, que a gente vai responder perguntas depois. Quando você olha um depoimento, para que você faz essa entrevista de depoimento? Conta um pouquinho aí para a galera. A gente, quando pega um especialista novo, a gente gosta de mergulhar de cabeça no mercado. A gente não conhece o avatar. Eu não sei quais são as dores dele, são os sonhos deles, qual a dificuldade que o avatar tinha. E aí você fala, Fernando, faz pesquisa e tal. Mas pesquisa não é a mesma coisa, né? Então, o que a gente faz? Ao mesmo tempo, tá? Isso funciona paralelamente. Conforme a gente vai conversando com o especialista, já vai gerando um conteúdo ali, a gente pede alguns alunos ali, o telefone de alguns alunos. Para quê? A gente pega esses alunos e entrevista eles. Então, a gente entrevista tanto para colher o melhor depoimento possível, né? Porque a gente já tem uma Roma. Então, vamos supor, por exemplo, a gente fez uma Roma uma vez que foi venda bolo todo santo dia, né? Vire uma confeiteira profissional e venda bolo todo santo dia. A gente fez entrevista com essas confeiteiras que já eram alunas desse curso. E aí, para saber quais eram os problemas que elas enfrentavam, o que elas tinham de dores. E para saber também qual foi a transformação, para tirar delas essa transformação de vender bolo todo santo dia. E deu muito certo, cara. Eu fiz mais de 10 entrevistas com mais de 10 confeiteiras e elas tinham coisas em comum. Elas tinham problemas em comum. Então, qual que era o problema delas? Elas não sabiam vender. Elas não sabiam vender e elas não sabiam fazer o bendito do chantilly. Elas tinham a mesma dificuldade. Todas tinham a dificuldade com o chantilly. Era um problema técnico, mas que era muito latente ali, o problema do chantilly. A outra coisa era a estrutura do bolo, a massa. Elas tinham muita dificuldade com a massa ficava sempre ruim. Então, era uma dor que as confeiteiras tinham e era por isso, era uma consequência disso, que elas não vendiam o produto. Então, o que a gente fez no lançamento? A gente pegou essa dor latente e fez o CPL com base nisso. Então, qual foi a nosso vídeo 1, né? Nossa aula 1, era como fazer uma massa impossível de ser ignorada pelo seu cliente, irresistível, que ia fazer você vender o seu bolo e seu doce todo santo dia. Você percebe que de um depoimento, de uma entrevista, a gente tirou ali a transformação e colocou na aula. Então, o depoimento, acho que ele serve muito para identificar dores da audiência, identificar problemas da audiência. E aí, a gente vai usar isso na nossa copy, na copy do nosso lançamento. Usar essas palavras que elas colocaram ali na entrevista dentro da copy do lançamento. Outra coisa é para entender o resultado. É para entender se o método funciona. Então, a gente na entrevista já entendeu. Você vendeu o bolo todo santo dia? Você vendeu? Está vendendo bem? Está funcionando para você? Então, se está funcionando para essas alunas, a gente consegue transformar outras pessoas. Então, já acendeu uma luzinha aí que o produto é bom. É claro que o produto sempre pode ser melhorado, mas ela conseguiu a transformação através do método. E também saber quais eram os sonhos e se ela realizou esses sonhos. Então, tudo isso, todos esses elementos que a gente consegue na entrevista, essas pequenas coisas, a gente usa na copy. E esse depoimento também ele é usado para fazer o lançamento em si, né? Então, você pega o depoimento, a entrevista, coloca os trechos mais interessantes, conta uma historinha ali e você pode usar para remarketing na aula 1, você pode usar para carrinho aberto, então a pessoa está falando bem do conteúdo, ele está falando do depoimento, então você coloca inscrições abertas. Então, aquecimento também. Eu sei que é um conteúdo bem específico, mas conforme a gente vai já trazendo novas pessoas, a gente vai distribuindo esses depoimentos, esse conteúdo para a audiência ter a consciência de que aquele negócio funciona. Opa, está funcionando para outras pessoas. É a prova social ali que a gente usa durante o lançamento também. Então, eu diria que fazer entrevista e contar essa história em 1 minuto, 1 minuto e meio desses depoimentos é um conteúdo riquíssimo para você usar durante o lançamento, durante todas as fases do lançamento. E a gente vai falar isso um pouco mais no episódio de copy, né? Então, esse primeiro episódio é isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio da série 7 dígitos, que a gente conta aqui como que foi um lançamento de múltiplos 7 dígitos. A gente vai contar todos os detalhes, né?
Esse primeiro episódio foi sobre a busca do especialista, a curadoria. Como foi a busca desse especialista? Como foi a curadoria? E o segundo episódio, a gente vai falar sobre o produto e os diferenciais desse especialista no produto e os diferenciais que a gente identificou nesse produto.